Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O último inimigo a ser destruído é a morte, nos diz São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no qual Paulo trata justamente do mistério da nossa ressurreição. De fato, irmãos e irmãs, a morte era o último inimigo a ser destruído, porque a morte é o salário do pecado, como Paulo mesmo vai dizer na sua carta aos Romanos. O pecado gerou no homem a morte. E é preciso entender de que morte a Sagrada Escritura fala. De que morte o pecado gerou em nós, para que ela seja o último inimigo a ser destruído por Jesus. Preste bem atenção. Nós somos criados por Deus, e nós somos criados com dias contados nesse mundo. O livro da sabedoria vai dizer a nós, lá no capítulo 5º, que Deus nos criou com um número contado de dias. Então todos nós fomos criados com um número contado de dias, e todos nós um dia partiremos desse mundo. Ninguém vai viver aqui eternamente. Acontece que nos planos de Deus, a nossa saída desse mundo não seria tão dramática como a gente experimenta hoje. Observe que partir desse mundo ainda é um drama para a humanidade. A humanidade ainda, por mais que creia, ainda não sabe o que fazer com a sua própria morte. Observe que até nós que cremos, os cristãos, muitas vezes nos negamos a pensar na própria morte. Morte é coisa para se pensar quando a gente estiver às vésperas dela. Justamente isso são as marcas do pecado, porque Deus não pensou a nossa partida desse mundo assim. Porque nós éramos amigos de Deus. A nossa partida desse mundo era uma partida tranquila, porque nós sabíamos para onde iríamos. Nós tínhamos a certeza de que partindo desse mundo, iríamos para os braços de Deus. O problema é que o pecado, que é dizer não a Deus, nos fechou para o seu amor. E o pecado comprometeu a nossa confiança em Deus. Na verdade, a humanidade se tornou desconfiada de Deus. Aí veio a grande questão: será que existe mesmo vida depois vida depois da morte? Será que realmente Deus existe? Essa é a grande pergunta na qual eu possa confiar e partir desse mundo tranquilamente. Então o pecado foi o medo do partir desse mundo. Por isso que a morte gera tanta angústia, tanta ansiedade, porque toda a humanidade se tornou desconfiada das promessas de Deus. Por isso que ela é o inimigo que precisava ser destruído. Aliás, é por isso que Jesus, vindo a esse mundo, vencendo todas as mortes, não somente a morte física, mas vencendo todas as mortes,
Ele nos abriu a possibilidade da eternidade para nos mostrar que existe uma glória reservada a toda a humanidade. Isso aqui está ao centro, meus irmãos, da nossa fé. Nós somos cristãos porque cremos nisso. Cristo veio a esse mundo nos libertar da morte, de todas as mortes, inclusive do medo de morrer. Porque Ele morrendo e ressuscitando, na força do Espírito Santo. E na Páscoa, nós celebramos isso. A vitória de Cristo sobre todas as mortes, mas principalmente sobre a morte física, porque Cristo, superando todo medo, confiando-se inteiramente nas mãos do Pai, Cristo se tornou, na força do Espírito Santo, vencedor de todas as mortes, inclusive da morte física. Por isso que nós agora, olhando para Cristo, sabemos que não há mais o que temer. Para nós está reservada uma vida depois da nossa caminhada aqui. Aliás, nós compreendemos que a nossa caminhada aqui é apenas o começo. Que quando se cumprir o nosso prazo, e o prazo de validade se acabar aqui, a gente vai viver eternamente com Ele na eternidade. Mas entenda, viver eternamente não somente na nossa alma, em todo o nosso ser, em todas as nossas dimensões, veremos a Deus. No nosso corpo, na nossa alma. Por isso, meus irmãos, Paulo dizendo assim: Cristo ressuscitou dos mortos, como o primeiro dos que morreram. De fato, Ele foi o primeiro a vencer a morte e o medo da morte. Em seguida, Paulo diz assim: assim como Cristo ressuscitou, todos ressuscitarão. Primeiro Cristo como primícias, e em seguida todos aqueles que pertenceram a Cristo. Ou seja, todos nós que fomos batizados em Cristo também somos destinados à mesma glória, a glória da ressurreição. E a festa de hoje, a festa da Assunção, nos dá um sinal de que as promessas de Deus são reais. Se Cristo ressuscitou dos mortos, Ele começa a agir, ressuscitando e nos dando como sinal a sua Mãe Santíssima. E esse sinal aparece no céu hoje, na primeira leitura, tirada do livro do Apocalipse. Apareceu no céu, abriu-se o templo, um sinal. Uma mulher vestida de sol. Quem é essa mulher vestida de sol? É Maria, é toda a igreja. É Maria que fiel ao Pai, imaculada, mulher que não conheceu o pecado. Ela agora está vestida do sol, que é Cristo Jesus. E observe que essa mulher tem a lua debaixo dos pés. A lua na Escritura, no livro do Apocalipse, simbolizam as instabilidades desse mundo. Esse mundo que passa. Pois é assim, quem está em Cristo, revestido do sol que é Cristo, pisa as coisas desse mundo. Está acima das coisas passageiras desse mundo. Porque como o próprio livro do Apocalipse diz, eu vi um novo céu e a nova terra, e o antigo céu e a antiga terra passou. Essa mulher aparece gloriosa, aparece mostrando que aquilo que está prometido a todos nós se cumpre hoje na Virgem Maria. Em corpo e alma, Maria agora já participa das alegrias do céu. Meus irmãos, eis o sentido da festa de hoje. A festa de hoje não é o dia de Nossa Senhora da Assunção. A gente não celebra hoje, não é um título de Nossa Senhora, como se fosse uma padroeira, não. Hoje nós celebramos um evento, a Páscoa da Virgem Maria. Terminados os seus dias nesse mundo, Maria não permaneceu na morte. Aquela que não conheceu o pecado não podia se corromper. Terminados os seus dias nesse mundo, Maria passou. Completados os seus dias nesse mundo, aqueles dias que Deus a permitiu viver nesse mundo, ela passou. E agora em corpo e alma, contempla a glória do seu Deus, revestida de sol. Veja bem, meus irmãos, mas aqui está, e prestemos atenção num detalhe: todos nós também, como Nossa Senhora, ressuscitaremos. Agora, qual é a diferença dela para nós? A diferença é que todos aqueles que partem desse mundo, todos nós, que também um dia partiremos, no momento da nossa morte, ressuscitamos na nossa alma, numa das nossas dimensões. Só ressuscitaremos no corpo, na ressurreição final. A gente precisa ter claro isso. Porque nós conhecemos o pecado, nosso corpo irá se corromper.
até se ressuscitar. Aí vocês podem perguntar, mas pai, como é que o corpo da gente vai se ressuscitar? Eu não sei, porque eu não ressuscitei ainda, nem morri, nem ressuscitei. E no dia que ressuscitar, vão ressuscitar todo mundo junto, e todo mundo junto vai saber como é. O que a gente sabe é o que a Escritura nos apresenta de Cristo. Entendam, o corpo glorioso, o corpo ressuscitado, não é esse corpo. É esse corpo, mas é um corpo glorioso, cheio do Espírito Santo. Veja bem, Cristo ressuscitado entrava onde ele queria, aparecia onde ele queria, mas não era um fantasma. Ele mesmo disse, não sou um fantasma. Ele comia, bebia com os seus, já ressuscitado, para dar testemunho de que ele não era um fantasma. A ressurreição, meus irmãos, não é algo espiritual. E cuidado, a festa da Assunção nos mostra que toda a nossa realidade humana será destinada à ressurreição. Nós, morrendo nesse mundo, ressuscitaremos na alma. O corpo irá se decompor, mas um dia também ressuscitaremos nesse corpo. O Pai, na força do Espírito, ressuscitará na carne toda a humanidade. É isso que nós professamos no credo. A Virgem Maria não, porque não conheceu o pecado, ela não podia chegar a conhecer a corrupção do corpo. Ela já ressuscita em corpo e alma, de uma vez só. Por quê? Por mérito dela? Porque ela pode? Não. Observe, vestida de sol, do sol que é Cristo, não da própria glória. Criatura toda de Deus, que foi de Deus desde a concepção, foi de Deus durante toda a sua vida, e agora é de Deus plenamente. E nós assim um dia seremos, mesmo passando ainda pela corrupção da carne, a destruição, mas nós com Cristo viveremos eternamente. Meus irmãos e irmãs, como a própria Virgem Maria diz hoje, aliás, Isabel diz da Virgem Maria no Evangelho de hoje, bem-aventurada aquela que acreditou. Bem-aventurada Maria que acreditou nas promessas de Deus. Bem-aventurados seremos nós se continuarmos firmes na fé, crendo que Deus tem o poder de nos ressuscitar das mortes de cada dia. E nos ressuscita desde o nosso batismo. Desde o batismo o cristão não faz outra coisa a não ser morrer e ressuscitar. Morre para o pecado, ressuscita para uma vida nova. Até que um dia isso vai se completar plenamente. Quando morrermos definitivamente e ressuscitarmos em corpo e alma, como a Virgem Maria agora está no céu. Por fim, meus irmãos, eis o convite para estarmos atentos às coisas do alto. Agora aqui, cuidado. A festa da Assunção, repito, lembra que é tudo nosso que vai ser ressuscitado, para a gente sair da tentação de uma espiritualidade sem ser corporal. Cuidado, a festa de hoje nos chama para evitarmos todo desprezo com o corpo. Pelo contrário, o corpo é santo, é destinado à glorificação. Então, a espiritualidade que valoriza e respeita o corpo, uma espiritualidade que não macere, não massacre, como muitas vezes os cristãos foram tentados a isso. Uma espiritualidade que despreza as coisas do corpo. Não. Você pode, meu irmão e minha irmã, até não gostar do corpinho que Deus lhe deu, mas é nesse que Deus vai ressuscitar você em todas as suas dimensões. Corpo e alma serão ressuscitados. Por isso a gente cuidar. Uma espiritualidade que trabalhe tudo em nós, porque tudo nosso é de Deus. Como a Virgem Maria foi toda de Deus, tudo nosso é de Deus. Tudo nosso é um tesouro reservado a ser possuído, assumido pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.